Vamos então, dando sequência no nosso livro O Consolador. Nós estamos lembrando o Consolador, psicografia do Chico, um trabalho organizado, coordenado por Emmanuel. Nós estamos na primeira parte, e essa primeira parte então traz para nós os temas das ciências fundamentais. Nós vimos então das ciências da matéria, a química, a física e a biologia, e teremos depois as ciências humanas, que são sociologia e psicologia. Então a gente vai avançando, em cada um desses tópicos, em cada uma dessas sessões, trazendo aqui algumas reflexões que foram propostas pelos nossos colegas, pelos nossos irmãos, lá naquele período, do final da década de 1930, começo da década de 1940, quando então esse livro foi elaborado. Só lembrando que algumas informações mais técnicas, mais científicas, elas evoluíram de lá para cá. Então, quando nós falamos da química do século XX, do meio do século XX, antes da metade do século XX, ela houve uma evolução, assim como a física, assim como a biologia, entendendo cada vez mais a profundidade das leis aqui que atuam no nosso mundo material. Então vamos aqui tentar fazer algumas atualizações. Naturalmente que a nossa proposta não é trazer para nós aqui aulas complexas, informações que são complexas, que fogem até da nossa proposta de estudarmos sobre a origem espiritual de tudo e a influência que esse mundo espiritual exerce sobre o mundo material. Então a gente não tem aqui a intenção de trazer aqui informações tão profundas, tão técnicas. Então vamos aqui devagar, tentando apreciar um pouco daquilo que a doutrina espírita nos oferece para o nosso aprendizado. Então, preparando aqui, nós vimos no encontro passado a questão número 3, que acabou tomando aqui, utilizando bastante, Brás, utilizando aqui o nosso estudo todo apenas para falarmos da questão número 3. No campo da química, as forças do plano espiritual auxiliam o homem terrestre, e a gente trouxe duas linhas de raciocínio. A primeira, falando sobre os espíritos que, do mundo espiritual, ou vindos do mundo espiritual, ajudaram no desenvolvimento do conhecimento científico aqui no nosso mundo. E depois nós também vimos que o conhecimento humano aqui no nosso mundo terreno nos dá aquela ideia de um controle, de um poder absoluto sobre tudo aquilo que diz respeito à natureza. Então é aquela pretensão ingênua do homem encarnado, do ser humano encarnado, acreditando que já detém conhecimentos profundos sobre a origem de tudo. E, na verdade, o domínio que ele tem, e esse domínio relativo, diz respeito ao mundo físico, porque as nossas ciências são desenvolvidas baseadas nos elementos do mundo físico. Mas, conhecendo que o mundo físico é apenas ali a união da matéria, e o mundo espiritual é de fato a origem de tudo, esse mundo espiritual ainda é totalmente desconhecido. E sendo desconhecido, quantos mistérios ainda existem que a ciência sequer imagina da sua existência. Bom dia, Mami. E mais uma vez, sempre lembrando que é muito importante a gente reforçar tudo isso, tá, pessoal? É muito importante que nós não vejamos a ciência como opositora, como inimiga, como aquela que deseja destruir as crenças. Na verdade, a ciência faz o seu trabalho e o mundo espiritual acompanha o desenvolvimento e auxilia nesse desenvolvimento, mesmo que aqueles que estejam envolvidos com a ciência não tenham consciência ainda dessa realidade, mas terão. Até porque são espíritos, portanto, chegará o momento em que eles vão conseguir acompanhar e compreender a realidade espiritual. Então a ciência vai gradualmente. E o espiritismo, do nosso ponto de vista, do nosso ponto de vista de encarnados, nós vamos, como é colocado para nós lá no livro A Gênese, a ciência caminha o espiritismo caminha para a par com a ciência.
Então, aquilo que o Espiritismo analisa em termos de elementos do mundo físico, a ciência tem a palavra, dentro da sua relatividade, dentro do seu limite. Mas no que diz respeito ao mundo espiritual, aí então o Espiritismo se encontra um passo à frente, exatamente porque ele é, como o próprio nome diz para nós, ele é uma doutrina trazida pelos Espíritos. Né? Então a gente vai acompanhando gradualmente. Então aqui no item número 4, vamos a ele. Nos estudos da química, lembrando que nós estamos aqui então na seção química, né? Nos estudos da química, avaliam-se cerca de 1/4 de milhão as substâncias da Terra, que podem ser reduzidas aproximadamente como originárias de 90 elementos. Quando os estudos dessa ciência forem ampliados, poderão reduzir-se ainda mais as fontes de origem? Então aqui inicialmente vale uma atualização, né? Nós lembramos sempre que aqui 90 elementos. Então, dos elementos naturais, nós temos 94 elementos naturais. Né? Mas de lá para cá, nós lembramos que os elementos sintéticos, aqueles elementos criados em laboratório, eles chegam a 118, que são exatamente ali o número de elementos da tabela periódica. Esse é o primeiro ponto. Tá? Então, de lá para cá, 90 elementos naturais. Tá? Mas no caso do plutônio, por exemplo, é um elemento sintético. Né? Então a gente vai perceber que 90 elementos que Emmanuel coloca para nós, mas ele não faz aqui para nós uma relação dos elementos se são naturais ou se também incluem os sintéticos. Mas de 90 nós temos então 118, que temos então ali temos 28 elementos a mais daquilo que saiu. Né? Então, nós tivemos aqui o hidrogênio, na verdade, né, Brás, que começa de tudo, né? Que é o elemento ali, o inicial do universo mesmo, o mais abundante no universo. Então, primeiro ponto é esse, fazendo a atualização dos elementos químicos. Segundo, o que é colocado para nós aqui, avaliam-se em cerca de 1/4 de milhão de substâncias, quer dizer, 250 mil substâncias conhecidas naquela época. Cerca de, aproximadamente. Só que de lá para cá nós lembramos, né, que a química, a engenharia química, assim como a física, foi capaz de desenvolver métodos e substâncias e também alcançar conhecimentos em que nós temos hoje produtos químicos que não eram conhecidos naquela época. Lembrando mais uma vez que nós temos aqui uma evolução de mais de 80 anos. De 1940 para cá, nós temos ali pelo menos 85 anos de evolução da indústria química que nós temos hoje. Então, elementos relacionados com a alimentação, com a indústria petroquímica, com tantos e tantos outros produtos que nós temos. Né? Então, esse cerca de 1/4 de milhão, 250 mil substâncias, nós temos muito mais do que isso hoje. Né? Então, conservantes e tantos e tantos outros nomes que nós vamos ver. Então, esses dois pontos precisam ser atualizados. Não apenas ali a quantidade de elementos aumentou, como também a capacidade que nós temos de criar novas substâncias. Primeiro ponto. Agora vamos aqui para a resposta de Emmanuel, então. Para falarmos exatamente aqui sobre o que perguntam, né? Eu ia falar Kardec pergunta, né? Sobre o que perguntam aqui, né? Se a origem desses elementos pode reduzir-se ainda mais. Porque por enquanto nós temos 90 elementos químicos. Será que nós temos como reduzir essas fontes pelo conhecimento que nós vamos desenvolvendo? Então aqui, a química necessita apresentar essa divisão de elementos para a catalogação dos valores educativos com vistas às investigações de natureza científica no mundo. Então, tabela periódica, essa organização, as nomenclaturas, os símbolos dos elementos químicos, calcular ali a sua massa, calcular ali o seu número atômico, compreender quantos prótons, quantos nêutrons, quantos elétrons, tudo isso daí são questões didáticas e acadêmicas para que nós conheçamos a estrutura. Da mesma forma que, quando se fala sobre a nossa biologia, nós estudamos a anatomia humana, por exemplo, conhecendo, né, quais são ali as células,
os tipos de células, os tipos de tecidos, os tipos de órgãos, os tipos de sistemas. Então nós vamos dando nome exatamente para que a gente possa organizar o nosso conhecimento e, a partir desse conhecimento, começarmos então a entendermos o seu funcionamento, o seu propósito, as suas propriedades e tudo mais. Então na química é a mesma coisa. Emmanuel continua: contudo, se na sua base estão os átomos, na mais vasta expressão de diversidade, mesmo assim tenderá sempre para a unidade substancial, em remontando com as verdades espirituais as suas fontes de origem. Aliás, em se tratando das individualizações químicas, já conheceis que o hidrogênio, no quadro dos conhecimentos terrestres, é o elemento mais simples de todos. Seu átomo é a forma primordial da matéria planetária, porque composto de um só elétron, de onde partem as demais individualizações no mecanismo evolutivo da matéria, em suas expressões rudimentares. Então aqui também, mais um ponto que Emmanuel traz para nós a sua resposta, baseado no conhecimento daquela época. Então, primeiro que nós colocamos aqui, contudo, se na sua base estão os átomos, na mais vasta expressão de diversidade, então nós temos ali o átomo de hidrogênio, que ele tem ali um próton. Depois nós temos na fusão, que acontece, por exemplo, dentro do Sol. Né? Essa reação que nós temos de fusão nuclear, que o nosso Sol acaba realizando, exatamente essa emissão de calor que nós temos do Sol, essa luminosidade, é resultado da liberação de energia em função dessa fusão que existe dos átomos de hidrogênio. Quando nós temos, então, a fusão do átomo de um hidrogênio com outro hidrogênio, nós passamos a ter um elemento com 2 prótons, que é o nosso hélio. Por isso que o nome hélio, não, eu adoro. Então, por isso que o nome hélio, quando nós falamos assim naquele termo, é um pensamento geocêntrico, em que o nosso mundo, o planeta, se encontra no centro de tudo. Um pensamento heliocêntrico, que foi o que aconteceu quando nós tivemos ali Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, que diziam que o Sol era o centro do universo. O nome do Sol, então, naquela época, para os gregos, nós tínhamos então ali o nome hélio. Então, heliocêntrico diz respeito ao Sol no centro de tudo. E por quê? Porque a quantidade de hélio, que é o resultado da fusão dos átomos de hidrogênio, fez com que ele recebesse então esse nome. Então, do hélio, depois do hélio nós passamos então para o lítio, que tem 3, e depois ele vai para um quarto, para o quinto, até chegar nos 118 elementos. É dessa diversidade que ele comenta. Mas tudo começa aqui, no que diz respeito ao que Emmanuel colocou, ao hidrogênio, que é o primeiro elemento químico. E segundo os estudos da química hoje, o hidrogênio foi o primeiro elemento formado na época do Big Bang. Exatamente por ele ser mais simples. E aí, conforme ele vai se fundindo com outros elementos, ele vai formando essa matéria toda. Até chegar o momento em que ele começa no próprio centro das estrelas. Quando elas começam a entrar naquela fase final de existência, e existe então ali aquela grande explosão, por exemplo, a quantidade de energia que é utilizada para fazer com que essa reação aconteça, faz com que nós tenhamos então a criação daqueles elementos mais pesados, como é o caso do ferro, o caso do ouro, o caso da prata, e outros elementos com uma alta densidade. Então, primeiro, naturalmente, eles vão se formando no universo. Depois, através das estrelas, que são esses grandes reatores, esses novos elementos vão surgindo. Até aqui, ok. Temos então o que Emmanuel coloca. Aliás, ele diz assim para nós, nesse mesmo trecho, né, ele diz assim: mesmo assim, tenderá sempre para a unidade substancial, em remontando com as verdades espirituais às suas formas de origem. Ele quer dizer o que com isso? Que enquanto naquela época o hidrogênio era a menor partícula conhecida, e até mesmo na época dos gregos, né, a palavra átomo, o tomo significa divisão, tanto que nós temos a tomografia.
Então, o que é a tomografia? É um exame de imagem em que faz ali uma divisão de partes, fatia-se o corpo para poder ver essas imagens. E o átomo tem esse prefixo A, que significa não, que é um prefixo de negação. Então, significa que ele não é divisível. E isso durante muito tempo foi assim. Até começarmos a entender que o átomo em si ele era formado por prótons, por nêutrons e por elétrons, as três partículas consideradas até então fundamentais, até que houve a evolução da física e começaram a compreender que, no caso, por exemplo, quando nós pegamos os prótons, eles são formados de quarks. Olha só como começamos então a diminuir cada vez mais ali o tamanho dessas partículas, enquanto que os elétrons eles fazem parte da família dos leptons, que são outros dois nomes novos que vão surgindo. Então aquilo que era o átomo, que era indivisível, e nós temos o hidrogênio como uma partícula básica, que seria o átomo básico para a formação de tudo que a gente conhece, nós percebemos que, na verdade, todos esses elementos fazem parte das vibrações, das frequências dessas partículas subatômicas que formam esses elementos. Então nós começamos então a reduzir a fonte de origem. Exatamente a pergunta que foi feita. Quando os estudos dessa ciência forem ampliados, poderão reduzir-se ainda mais as fontes de origem? Sim. E ele coloca, tenderá sempre para a unidade substancial. Lembra daquela famosa, né, que durante tanto tempo foi falada na partícula de Deus? Que era exatamente ali aquele bóson de Higgs, que até hoje a gente tem dificuldade para entender como funciona? Então isso significa o quê? Que a nossa ciência, então, conforme ela vai ampliando o seu conhecimento, e ampliando também a capacidade de criar recursos para explorar cada vez mais a intimidade da matéria, nós vamos percebendo que ela começa a ficar cada vez menor. Então imaginemos, por exemplo, na época dos gregos, que eles imaginavam que o átomo era indivisível. Era como se pegasse uma pedra, pegasse um martelo e quebrasse essa pedra. E batesse para fazer com que aquelas pedrinhas que fossem surgindo se transformassem em grãos de areia. Chegando no grão de areia, continua martelando o grão de areia para ver até onde a gente consegue moer. Para chegar naquele pó mais fino possível, que nós conhecemos hoje, por exemplo, como talco. Ou então aquela partícula de poeira. E se a gente pegar aquela partícula de poeira e continuar martelando ela, será que a gente consegue quebrar? Vai chegar uma hora que não dá mais para fazer isso. Então chegamos no ponto mínimo que era possível da matéria. Aí depois, com o passar do tempo, veio ali então a parte do microscópio, veio ali a parte da física subatômica, e começaram a dividir cada vez mais. Hoje nós ouvimos falar, por exemplo, sobre aceleradores de partícula. Aqui no Brasil nós temos um, ali na região de Campinas, se não me engano, e depois nós temos também naquela região da Europa, onde nós temos ali, né, o grande acelerador de partículas, naquela região da Suíça e tal. Então, para que servem esses aceleradores? Como o próprio nome diz, acelerador de partícula faz com que eles entrem numa velocidade quase alcançando a velocidade da luz, para que possa se chocar com outra partícula. Uma vai de um lado e outra vai do outro. Quando uma bate na outra, o que acontece? Elas, entre aspas, quebram. E são esses pedacinhos dessa quebra, desse impacto, que vão sendo estudados para fazer com que a gente compreenda cada vez mais a origem de tudo. Então, se antes nós tínhamos, conforme a pergunta foi colocada, 90 elementos químicos, desses 90 saíam todas essas substâncias, o nosso conhecimento vai percebendo que desses 90, nós chegamos então no hidrogênio, que só tem um próton. Depois quebramos o hidrogênio, encontramos prótons e nêutrons e elétrons. Quebramos os prótons, vamos chegando nos quarks. Depois aprofunda cada vez mais os quarks para ver do que ele é formado. Então a ideia é fazer com que, será que nós conseguimos chegar à origem de tudo? Dentro aqui do conhecimento humano, a partir das nossas ciências físicas, nós não temos a capacidade de... Quer dizer, nós estamos indo até o limite do nosso conhecimento. Talvez daqui a 50 anos, talvez daqui a 100 anos, nós cheguemos a partículas subatômicas menores ainda. Que é aquela que nós consideramos hoje como sendo a origem de tudo, nós conseguimos ir além disso tudo e fragmentar ainda mais essas subpartículas. E depois nós temos aqui então, aliás,
Em se tratando das individualizações químicas, já conheceis que o hidrogênio, no quadro dos conhecimentos terrestres, é o elemento mais simples de todos. Seu átomo é a forma primordial da matéria planetária, porque é composto de um só elétron, de onde partem as demais individualizações do mecanismo evolutivo da matéria, em suas expressões rudimentares. Então, quando nós falamos em ligações atômicas, formação de moléculas, formação de substâncias, nós temos os átomos como sendo a base de tudo. E o hidrogênio é o mais simples de tudo. Tudo colocou, né? Até no corpo espiritual, nosso perispírito, temos a química, que seriam os fluidos na substância semimaterial, chamada de fluido espiritual ou fluido cósmico universal. Quando Emmanuel fala para nós aqui em cima, nesse trecho no primeiro parágrafo, quando ele diz assim: mesmo assim tenderá sempre para a unidade substancial, em remontando com as verdades espirituais às suas fontes de origem. Então, no Livro dos Espíritos, Kardec comenta, aliás, os Espíritos responderam a Kardec a respeito desse elemento básico chamado de fluido cósmico universal. Só que eles deram esse nome dizendo que existe. Não significa que nós alcançaremos esse fluido. Exatamente porque o fato dele ser tão sutil faz com que as nossas ciências não consigam compreender pelo elemento material que nós temos hoje. Talvez em mundos mais sutis, que tenham conhecimentos mais avançados, eles consigam se aproximar cada vez mais desse fluido. Mas certamente nós temos ali então que aquele que é o mais básico do básico do básico, talvez somente Deus compreenda. Nós, como criaturas, não consigamos alcançar essa dimensão toda. Então, como seres humanos no mundo material, certamente nós não alcançaremos. Em mundos superiores, eles podem se aproximar mais. Mas para chegar na fonte de tudo, somente atingindo um grau de evolução muito além da nossa compreensão. E poderíamos dizer, né, Brás, matéria quinta essenciada. E bota Kim nisso para chegar até ela. Porque vai diminuindo até chegar em elementos que o nosso conhecimento nem ainda consegue compreender. Porque nós não conhecemos o elemento, portanto nós não temos nomes, nós não sabemos como procurar. Nós estamos ainda engatinhando, né? Podemos dizer que os estudos a respeito da física, especialmente ali atuando na parte do núcleo atômico, que é a física nuclear, nós temos ali datando exatamente desse período de 80, 90 anos. Temos um século de conhecimento. E só para a gente poder ter uma dimensão, quando nós falamos em história da humanidade, a humanidade existe há 200 mil anos. Faz 100 anos que a gente aprendeu sobre isso. Então é agora que a gente começou a tocar nesse assunto. Até o século XVIII, a eletricidade era mal conhecida. No século XIX, nós passamos a utilizar a eletricidade, que é algo muito recente também. Ah, mas isso já faz 300 anos. Lembra que nós temos 200 mil anos de história, a humanidade. E antes disso nós temos ali, né, os indivíduos, né, as espécies que são pré-humanas, que são os hominídeos, que datam ali de mais de 1 milhão de anos. Olha só como esses números fazem a gente ter vertigem quando a gente olha lá para trás e vai acompanhando a evolução das criaturas até chegar aqui nos seres humanos, de 200 mil anos para cá, para explorar o conhecimento que a gente tem hoje. Apenas um século que nós estamos brincando com esses elementos. Então imaginemos agora que nós temos esse conhecimento científico mais desenvolvido, o que nós vamos descobrir no próximo século? Daqui a 100 anos, quando a gente estiver estudando de novo, nas nossas próximas encarnações, a gente vai lembrar. Lembra que no século passado a gente comentou isso? Olha só quantas coisas foram descobertas de 100 anos para cá. E tem tantas coisas ainda para se aprender. Então, por isso, o que Emmanuel coloca para nós que sim, os estudos da ciência vão fazer com que essas fontes que originam tudo sejam reduzidas, porque é como se fosse uma pirâmide de cabeça para baixo.
Inicialmente nós temos aquela base, que na verdade era o topo, que era muito largo, porque nós tínhamos ali vários elementos que não eram compreendidos. Aí ele vai estreitando, estreitando, até chegar no pico da pirâmide, invertida, onde nós vamos encontrar aquele ponto fundamental. E todo o nosso conhecimento, no caso dessa física de partículas, tende então a diminuir, diminuir até chegar nesse ponto fundamental. Aí, claro, nós vamos chegar no ponto fundamental relativo ao conhecimento humano. Mas quando se fala de conhecimento espiritual, essa pirâmide que nós, seres humanos, acreditamos que é ali a base de todo o conhecimento, ela não vai passar de um grãozinho de areia comparado com a grande pirâmide que diz respeito à realidade espiritual. E somente quando nós estivermos numa condição mais evoluída, nós conseguiremos alcançar esse conhecimento. A ciência vai dizer, mas isso não existe. Pois é, não existe porque não conhece. Quando passar a conhecer, vai perceber que existe. E esse é o papel do Espiritismo hoje, de fazer com que as nossas ciências terrenas consigam compreender que o campo de ação dela é limitado na matéria, mas que existe muito mais para ser explorado ainda. E eu fico imaginando, aí já é uma percepção minha, o deslumbramento que os cientistas, que eram então, não apenas focavam o conhecimento no mundo físico, mas que muitas vezes combatiam a ideia da existência espiritual. E aí chegam ao mundo espiritual como Carl Sagan, Stephen Hawking e outros grandes nomes da ciência, Einstein, por exemplo, que chega no mundo espiritual e percebe, olha, tudo aquilo que vocês brincavam lá no planeta era só um cisquinho. Vem cá que eu vou mostrar para vocês um pouquinho da realidade. Dá para imaginar o deslumbramento que eles vivenciaram naquele momento, né? E quantos daqueles hoje que são ali prêmios, né, que ganharam prêmios Nobel de física, prêmios Nobel de química e até mesmo de medicina, quando chega no mundo espiritual e percebe, olha, esses prêmios que vocês ganharam era aquela estrelinha que você ganhava lá no jardim da infância, que a professora colocava um carimbinho no caderno para dizer que você foi bom. Agora vem cá que a gente vai te mostrar o que é brincar de verdade com a ciência espiritual. Essa é uma percepção minha, né? O Braz lembra ali, né, dos desdobramentos, né, da experiência do desdobramento, que também se relaciona com a matéria, mas é uma matéria que nós ainda não compreendemos, não sabemos a sua constituição, não sabemos do que é feita, não sabemos como essas partículas se organizam, algo que tem bastante coisa ainda para a gente aprender. A Angelina colocou, né, o espírito é envolto por uma substância que para ti é vaporosa, né, mas ainda muito grosseira para nós. É o Livro dos Espíritos, lembrando sobre o perispírito na questão 93. Então a gente vai perceber ali que a nossa visão dessa matéria, esse fluido, esse ectoplasma, que são elementos reais, que são elementos concretos, só que nós não conseguimos ainda explorar. Não é possível pegar uma pinça, pegar uma tesourinha, cortar um pedaço do perispírito e colocar no microscópio ou em qualquer outro equipamento para entender do que ele é feito e como ele funciona. Muitas coisas para a gente aprender ainda. Pois é, Brasa, essa estrutura, né, essa manipulação de fluidos que nós temos no mundo espiritual, é algo ainda que nós entendemos que esses fluidos existem, que nós, com toda assim facilidade, falamos, isso aí é manipulação do fluido cósmico universal. Na verdade, a gente não sabe nem do que está falando, porque a gente não conhece esse fluido. Como é que a gente pode dizer que conhece como funciona o fluido cósmico, se nós não sabemos nem o que é o fluido cósmico? Muita coisa ainda para a gente aprender. Questão número 5, vamos lá só para desdobrar aqui para o próximo item. Nos chamados movimentos brownianos e nas afinidades moleculares, poderemos observar as manifestações de espiritualidade? Vamos aqui entender um pouquinho. Eu separei para nós aqui uma parte, né, para a gente poder falar um pouquinho com mais propriedade, né? Só um instantinho. Eu separei aqui, mas acabei fechando a janela. Para nós entendermos aqui onde que essa pergunta vai nos levar. Então, pera lá. Só um instantinho. Eu quero só pegar aqui a bibliografia do Brown,
que é esse cientista que fala desse movimento browniano. Espera lá. Está aqui, ó. O movimento browniano, ó. O movimento browniano é o movimento aleatório e incessante de partículas muito pequenas, como grãos de pólen, poeira ou fumaça, quando estão suspensas num fluido, que pode ser, nesse caso, tanto o ar, como pode ser a água também, causado por colisões com as moléculas do próprio fluido. Foi observado pela primeira vez em 1827 pelo botânico Robert Brown, ao olhar grãos de pólen ao microscópio suspensos em água. Ele viu que eles se moviam de forma imprevisível, mesmo sem vento ou vibração. Esse movimento não era por vida, mas por ação invisível de partículas do líquido. E aí, para a gente entender o movimento browniano, aqui eles colocam pólen na água exatamente porque foram os elementos que o Robert Brown utilizou na sua experiência. Ele era botânico, então ele queria ver o pólen. Então o que ele fez? Para não deixar o pólen solto, ele colocou na água e colocou ali, né, naquela lâmina para observar o microscópio. Quando ele olhou, ele percebeu que os pólens estavam se movendo ali em cima da água. E ele perguntou, mas espera aí, mas não tem vento, está tudo parado, ninguém está chacoalhando a mesa, por que esses pólens estão dançando em cima ali da água? O que faz com que eles se movam? E aí foi colocado então que, na verdade, são as partículas da água que colidem com os grãos de pólen e que fazem com que esse movimento aconteça. E de um modo prático para nós aqui, a gente pode perceber isso no nosso dia a dia. E a gente vê isso e nem se dá conta que existe física. Olha só, alguém se deu ao trabalho de estudar esse movimento. Imaginemos o seguinte, nós estamos aqui dentro de uma sala, num quarto, as janelas fechadas, mas entrando sol, quer dizer, fechada, não entrando vento. E aí nós olhamos assim no raios de sol entrando no quarto, ou na sala, e vemos aquela poeirinha flutuando. Se não tem nada, nenhum vento, não tem nenhuma movimentação de ar dentro do nosso quarto, por que essas moléculas ficam dançando? Se nós chacoalhamos um pedaço de pano, a gente vê todas aquelas poeirinhas flutuando. Aí de repente a gente para, fica quieto. Aí o vento acalma e mesmo assim as partículas continuam flutuando. Por que isso tudo? Porque não são as partículas que batem nas partículas. Na verdade, nós temos as partículas do ar que se chocam com as partículas dessa poeira que nós observamos. Então, qual é a relação disso com aquilo que é colocado nessa pergunta? Eles trazem para nós aqui perguntando se esse movimento browniano existe algo de vivo, se por acaso nisso já começa a ter alguma manifestação da espiritualidade. Ou isso é apenas uma reação da matéria? E aí a resposta que Emmanuel dá é o seguinte. Nos chamados movimentos brownianos, bem como nas atrações moleculares, ainda não podemos ver propriamente manifestações de espiritualidade, como princípio de inteligência. Mas vemos fenômenos rudimentares da vida em suas demonstrações de energia potencial na evolução da matéria, o caminho dos princípios atômicos sob a bênção de luz da natureza divina. Então, nesse momento, né, exatamente, o Dudu, seriam essas partículas da água, as moléculas da água, como se fossem essas bolhas que batessem nela. E por que isso tudo? Porque nós vemos ali energias que existem entre essas partículas. E essas energias fazem então com que elas se atraiam ou se repilam. Então é esse movimento físico que faz então com que aconteça esse movimento. A mesma coisa acontece com a fumaça, por exemplo. Para quem acende um incenso e fica quietinho naquele lugar que não tem nada. A mesma coisa, nós temos as partículas do ar, que nós temos ali o gás oxigênio, o gás nitrogênio, o gás hidrogênio, que estão ali tudo misturados, então ele vai se chocando e provocando esses movimentos. É a mesma coisa, nós temos ali a ação de partículas que estão se atraindo ou se repelindo.
E no caso do incenso que eu comentei com vocês, por que a fumaça sobe daquele jeito? Primeiro, porque ela é mais leve do que o ar, nós vamos entender que ela vai subir. Mas ainda assim, por que ela faz aqueles movimentos todos ondulados, aqueles movimentos todos desorganizados? Porque nós temos ações, temos a ação de forças que dizem respeito a essas partículas que estão se chocando. Então, o que é perguntado para nós é que se esse tipo de movimento que acontece tem alguma coisa a ver com vida, com essas manifestações de espiritualidade. E Emmanuel coloca não no sentido do princípio inteligente, mas que nós temos ali esses fenômenos iniciais que mostram a ação de forças que no futuro serão essas mesmas forças que vão aglutinando matéria, formando, por exemplo, células, formando proteínas, formando lipídios, carboidratos, todos aqueles elementos orgânicos que compõem a nossa vida. Então nós estamos aqui estudando a origem da origem da origem de tudo a partir do entendimento da ação dessas forças. Mas aqui não existe vida ainda, mas é o começo de tudo. A mesma coisa, e um diamante, por exemplo? O diamante nada mais é do que uma estrutura de carbono, e essa estrutura é tão forte, tão poderosa, que faz com que o diamante seja o elemento mais, a substância sólida, mais resistente que existe aqui no nosso mundo. E por que ela é tão sólida assim? Porque existem forças de atração dentro daquela estrutura que foi elaborada, que faz então com que aquela cadeia carbônica seja dessa forma. O diamante ele é um elemento orgânico. Ele é formado por uma cadeia carbônica, puramente carbônica. Mas quando ela se organiza de um jeito diferente, o grafite, por exemplo, que nós temos nos nossos lápis, na lapiseira, ele também é carbono puro. Só que o fato dele ter uma estrutura diferente faz com que ele seja quebradiço. Faz com que ao raspar em cima de um papel, na superfície de um papel, ele vai se fragmentando para deixar aquele rastro por onde ele passa, que nada mais é do que a nossa escrita. E cada vez mais a ciência vai se aprofundando, vai se compreendendo a estrutura e a organização dessas partículas. Mas aqui não existe vida ainda. Mas a atração que existe entre esses átomos, formando essas moléculas, vai fazendo então com que essas mesmas energias vão depois também atuando sobre esses elementos orgânicos que formam aquilo que traz a vida, que forma o nosso organismo hoje. Né? Vai observando exatamente isso. Essas tabelas, a sua organização, a intensidade das suas ligações, observando as suas características físicas, as suas propriedades. E para aqui, questão número 6, para avançarmos um pouquinho mais, aqui foi interessante eles fazerem essa pergunta, que na verdade o que eles estavam querendo saber a partir de uma situação prática, que era esse movimento browniano do pólen ou da poeira, seja lá como for, eles queriam saber qual é exatamente o momento, olha que curioso, né? Qual é o momento em que a vida começa a se manifestar? Bom dia, Sandra. Qual é o momento em que a vida surge? A partir da visão da química, da física. Porque a princípio nós temos, hoje é muito interessante, quando nós estudamos essa parte de microbiologia, nós temos uma tabela que ela é formada, chamada de tabela de classificação taxonômica. Essa tabela de classificação taxonômica ela é dividida em várias seções, né? Filo, reino, classe, família, ordem, espécie e tal. Então nós pensamos assim, o reino animal, o reino vegetal, o reino dos fungos, o reino das bactérias, o reino das protistas. Então, é uma forma que foi encontrado que os gregos, por exemplo, eles estudavam aquilo que está parado é pedra, aquilo que é verde é planta e aquilo que se move é animal. Era assim que eles classificavam. O conhecimento da época permitia isso. Conforme o tempo foi passando, eles foram analisando com mais profundidade. Aí eles perceberam que tudo bem, nós temos o reino animal. Mas o reino animal não é uma coisa só. Eu não posso comparar, por exemplo, uma barata, me perdoem as mulheres, ou os homens também, né, porque tem homem que tem medo de barata. Não posso comparar uma barata com um elefante.
Claramente eles são diferentes, mas diferentes em quê? Aí eles passaram a estudar onde eles vivem, como eles vivem, qual é a anatomia que eles têm, a estrutura orgânica que ele tem, e foram então classificando, como se fosse pegando então aquilo que os gregos colocavam em 3 caixinhas, mineral, vegetal e animal. A ciência desdobrou para mais caixas, hoje nós temos 5 caixas. Dentro dessas 5 caixas nós temos várias gavetas. Dentro dessas gavetas nós temos repartições. Dentro das repartições nós temos pequenos tubinhos, e cada coisa sendo colocada no seu devido espaço. Qual a importância disso? Bom dia, professor. Nós estávamos vendo aqui, por exemplo, deixa eu só pegar aqui de novo. Pera lá. Agora eu vou confessar para vocês, eu me esqueci porque eu toquei nesse assunto. Dudu colocou um pouco lá em cima as partículas e tal. Ah, sim, lembrei. Eu quase que fugi o raciocínio, já peguei pelo rabo aqui. Então, quando nós falamos sobre onde surgiu a vida exatamente... Não, já lembrei aqui, Dudu, peguei de volta. É que eu acabei divagando muito, agora eu estou de volta. Então, essa pergunta que foi feita do movimento browniano, para entender exatamente em que momento a vida espiritual atua sobre a matéria, quando fizeram essa classificação taxonômica, os seres mais simples que existem hoje no nosso mundo são as bactérias. Bactérias formadas de uma única célula. É apenas aquela célulazinha que nós estudamos na escola, que tem ali o citoplasma, tem ali a membrana, tem o núcleo. Essa única célula é um ser vivo, que é uma bactéria. Abaixo dessa bactéria nós temos os vírus. Esse vírus hoje ele é discutido dentro da academia científica para saber se ele é um ser vivo ou se ele não é um ser vivo. Porque ele não é capaz de se reproduzir por si só. Ele precisa infiltrar numa célula, mudar o código genético dela para que ele possa se replicar. Então, para alguns cientistas dizem, se esse vírus é capaz de se multiplicar numa célula, então ele é vivo. Aí vem outro grupo de cientistas e diz assim, não, sozinho ele não consegue fazer isso, então ele não pode se multiplicar. Então hoje o vírus ele é debatido se ele já é um ser vivo ou se ele não é um ser vivo. Então é o que nós conhecemos hoje como aquilo que mais se aproxima do limite entre vivo e não vivo. Estamos ainda discutindo isso, os cientistas estão estudando. Nós temos ali os virologistas que se dedicam a isso. Não apenas para estudar as doenças que são provocadas pelos vírus, que é o caso, por exemplo, do Covid, que é o caso, por exemplo, da AIDS, ou no caso, não da AIDS, mas do HIV. Então, Covid, HIV, são elementos e doenças que são causadas pelos vírus. Então, os cientistas não estudam apenas a doença, mas eles querem saber o que é exatamente o vírus e como lidar com ele. É possível encontrar um remédio para combater o vírus? É possível encontrar uma forma de mudar o vírus? Então, esse é o limite que nós encontramos. E aqui, quando se fala em movimento browniano, nós vemos então as moléculas e os átomos se chocando e as energias sendo mobilizadas. Ali já tem vida. E quando nós passamos para os vírus têm algum princípio espiritual neles? Será que, vamos dizer assim, o mundo espiritual já está encostando o dedo nos vírus para dizer que eles já são aquilo que existe de menor dentro do nosso mundo físico? Essa é uma pergunta que os nossos cientistas hoje estão estudando, mas estão estudando apenas da perspectiva biológica. E biologia significa o estudo da vida. Então, o vírus é um elemento biológico ou não é? Essa é a discussão que nós temos hoje. Então, no momento, as nossas ciências estão estudando exatamente esse tema para entender o sentido da vida, porque a própria vida para nós também, ela é discutida. Ela é discutida no campo biológico, no campo científico,
O que é vida? É tudo aquilo que nasce, cresce, se reproduz e morre. De modo bem simplificado. A biologia veio assim. E a filosofia, o que diz sobre a vida? Penso, logo existo. Ok. Assim disseram lá os nossos filósofos. E a religião, o que diz sobre a vida? A vida é uma criação de Deus. Então nós temos a própria vida discutida no campo da ciência, no campo da filosofia e no campo da religião. Cada um trazendo a sua perspectiva. Por isso que nós percebemos que a doutrina espírita hoje começa a se aproximar, mas ainda assim os espíritos não vão além daquilo que nós compreendemos. Eles trazem para nós um entendimento, mas eles não podem violar a barreira do nosso conhecimento sem que isso não traga para nós algum tipo de repercussão negativa. É a mesma coisa os espíritos vierem se revelar, olha, estamos vivos para vocês aqui. Começar a aparecer espírito para todo mundo. Dá para ter uma ideia do caos que isso geraria no nosso mundo? Não apenas no medo das pessoas, mas no próprio entendimento delas a respeito de quem são, de onde vieram, para onde vão. Então tudo tem que acontecer no seu tempo. É por isso que a doutrina espírita não veio antes do tempo que estava programado. Porque a humanidade não estava preparada para isso. E é por isso que a ciência vai evoluindo gradualmente de um modo a nos preparar para isso. Pois é, ainda bem que a gente já tem essa ideia. Então, o conhecimento vem assim, o mundo espiritual poderia escancarar as portas e trazer para nós conhecimentos que nós nem imaginamos que existe, mas qual é a repercussão disso tudo depois? Então, tudo vem no seu tempo. Tudo deve respeitar a evolução da nossa capacidade de entendimento, não apenas no que diz respeito à nossa inteligência. Porque esse é um critério importante. Nós só podemos ter contato com aquilo que nós entendemos. Do contrário, isso traria para nós uma grande confusão. Mas mais do que isso também, o desenvolvimento moral. Para saber, beleza, eu entendi isso que existe agora, mas o que eu vou fazer com isso? Como eu vou lidar com isso? Então é a questão não apenas intelectual, mas também a questão moral. Quando nós falamos, por exemplo, da física nuclear, quando ela foi descoberta apenas a título de desenvolvimento científico, o que o homem fez com esse conhecimento? Desenvolveu a bomba atômica. Mas, ao mesmo tempo, também desenvolveu a energia nuclear, desenvolveu a medicina nuclear, que é o caso que nós temos hoje, né? Por exemplo, na oncologia, a especialidade médica que trata de cânceres, né? Utiliza a energia atômica para fazer a radioterapia. Nós temos ali a medicina de imagem, onde nós temos o raio-x, que nada mais é do que também lidar com radiação. Então o conhecimento do núcleo do átomo, da sua força, da sua energia, se nós não soubermos como lidar com isso, nós podemos trazer coisas boas, ok, mas nós podemos trazer coisas muito ruins também. E isso diz respeito ao conhecimento da física, da química e da biologia. A biologia, quando nós voltamos lá para a Segunda Guerra Mundial e encontramos médicos nazistas que faziam experiências para criar a raça pura. Olha só, não é desenvolver o espírito de fraternidade e amor entre os homens, mas é para fazer com que haja uma seleção artificial para separar aquilo que é puro e destruir aquilo que não é puro. No campo da biologia, olha só. E na química? A química nós podemos ali fazer grandes experiências, podemos criar a farmacologia, né, Hermes? Criar ali medicamentos, mas nós podemos também criar drogas. O que são essas drogas que nós encontramos hoje? As drogas ilícitas. Resultado da química. Mas quem criou tudo isso? Certamente ele não tinha os melhores valores. Porque a ideia dele era não apenas provocar essa sensação de prazer, mas fazer com que as pessoas se tornassem dependentes dessa sensação e ele se beneficiasse disso. Química, física e biologia. Encontramos 3 situações em que podemos usar para o bem ou podemos usar para o mal, de acordo com os nossos valores. Por isso que nós não podemos violar o tempo de evolução da humanidade, do mundo espiritual de um modo geral.
Pois é, ó, fiz sem querer. Até mesmo o sem querer, depois que ele descobriu que ele conseguiu descobrir aquilo, ele se perguntou o que eu vou fazer com isso, ele deu o direcionamento de acordo com os valores dele. Quantas descobertas aconteceram na história da humanidade em que aqueles cientistas disseram, isso aqui é perigoso, destrói todas essas anotações que ninguém pode saber. Ou então aqueles que descobriram e falaram, opa, olha só o que nós descobrimos. Isso aqui vai dar muito dinheiro. E ele começa a esfregar a mão. Isso aqui vai me proporcionar muito prazer. E ele dá aquela esfregada de mão. Sem querer, né, Brás? Penicilina foi descoberta sem querer. Simplesmente ali estudando bactérias, estudando fungos, de repente voa lá. Então tudo isso, meus amigos, mostra para nós o que é esse estudo que nós vemos na visão material e na visão espiritual, mas um sempre respeitando o tempo do outro, para fazer com que a humanidade evolua exatamente nessa direção que está prevista, que é a direção do progresso, que é a direção do crescimento espiritual e todos nós nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Então, meus amigos, é isso. Fechando aqui o nosso estudo de hoje, nós paramos aqui na questão número 5, vamos aqui para a próxima questão número 6, que é bem interessante aqui, que nós vamos falar sobre a formação de expressões orgânicas, formação de elementos orgânicos. E aqui, mais uma vez, a ideia não é estudar química, mas é tentar entender como a química evoluiu para fazer com que a química dos elementos materiais se aproximasse do elemento espiritual. E por isso que é muito bacana a gente estudar, assim como nós estudamos ou o Livro dos Espíritos, estudarmos o Consolador, porque, como são temas atuais, nós podemos acompanhar a evolução da nossa ciência para compreender também a essência do Espírito. E isso é fundamental para todos nós. Então, fechando aqui para nós, né? Pois é, Brás, não existe nada de novo, né? Só as descobertas por parte de cada criatura que vai fazendo com que essas descobertas sejam novas. Mas tudo sempre esteve presente. Desde a origem dos tempos. Somos nós que estamos cada dia nos aproximando das possibilidades. E cada nova descoberta que nós fazemos nesse campo da ciência significa que nós estamos aprendendo desses elementos, conhecendo as suas leis. A Angelina colocou, né? Vossa evolução acontece paulatinamente. Quando o despertar para todos acontecerá? Quando todos vós entenderem-se como seres humanos. Ainda falta muito, né? Porque nós vivemos quase que como autômatos, né? Aqueles seres que vivem sem entender o sentido, como acontecia muitas vezes lá na época mais primitiva da humanidade, que os seres naquela época simplesmente sobreviviam. E gradualmente a consciência foi se desenvolvendo, a inteligência foi se desenvolvendo, e eles começaram a ver um certo sentido na sua existência. Começaram a compreender que eles estavam vivos, começaram a compreender os sentimentos, começaram a compreender as ideias, começaram a se relacionar, a se organizar, a se desenvolver para chegar naquilo que nós somos hoje. E hoje nós chegamos com essa pretensão de acreditar que nós chegamos no topo do desenvolvimento. E todos nós aqui fechados no mundo material, sem nos darmos conta daquilo que o mundo espiritual tem ainda para nos mostrar. Então, meus amigos, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Na próxima segunda-feira nós damos continuidade então a partir da questão número 6. Martins, bom dia. Então, encerrando por aqui, meus amigos, esperando que o nosso bate-papo tenha sido proveitoso, ilustrativo, né? E também ali que não tenha sido chato, né? Porque o nosso foco não é trazer aqui dados